Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Declare, posso enfrentar. Posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Meus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia. Aleluia, Senhor. Oh, aleluia. Nós vamos falar hoje sobre a vitória que vence o mundo. Nós não estamos neste mundo para sermos derrotados, tá bom? Ninguém quer ser derrotado, nós somos vitoriosos pela palavra de Deus. 1 João capítulo 5, versículo 4 e 5. A vitória que vence o mundo. Quando eu entro numa igreja, irmãos, eu devo entrar com o coração aberto, eu devo entrar com a mente aberta para que o Senhor venha falar comigo. E que nesse momento o Senhor nos dê sabedoria da tua palavra. Que nesta hora o Senhor nos traga a compreensão daquilo que está revelado nas Escrituras. Que o Espírito Santo ilumine nossas mentes, para que possamos compreender as verdades escritas na palavra dele. 1 João capítulo 5, versículo 4 e 5. A vitória que vence o mundo. Diz assim: o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez, irmãos? Coloca a tua vida diante do Senhor. Entenda essa palavra nessa noite, em nome de Jesus. Pai, mais uma vez nós queremos adentrar o Santo dos Santos do Senhor. Ó Deus, nós agradecemos a Ti, ó Pai, por vidas, ó Deus, que muitas vezes estão completamente, ó Deus, estraçalhadas interiormente falando. Ó Pai, mas nós pedimos a Ti nesta hora, ó Deus, venha com cura, venha com restauração, ó Deus, venha com salvação. Ó Deus, quebrante corações aqui nessa noite. Ó Pai, que em nome de Jesus, esta vitória que o Senhor prometeu, que seja dada a nós, ó Deus. Que possamos, ó Deus, estar possuindo esta palavra, Senhor. E nos ajude, ó Pai, que neste momento possamos estar entendendo aquilo que o Senhor deixou registrado para nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. O que é nascido de Deus vence o mundo. O que é gerado por Deus vence o mundo. Este mundo aqui não é o cosmos que foi criado por Deus. A natureza, os animais, os pássaros, essa beleza que nós vemos aqui de mundo, não é esse. O mundo que nós vencemos é o mundo dirigido por Satanás. A Bíblia fala que o mundo jaz do maligno. Esse mundo que eu estou falando aqui, que a Bíblia está dizendo, é o mundo que ele é dirigido por Satanás. É o mundo que é direcionado para as coisas que se opõem contra Deus. Quando eu falo de mundo, irmãos, nós sempre falamos sobre isso.
sobre a cultura secular, sobre a cultura do mundo. O mundo, ele estabelece culturas que muitas vezes entra dentro da igreja. Esse entrar dentro da igreja, nós estamos, ao invés de impactar o mundo, ao invés de nós estarmos sendo relevantes para o mundo tem entrado às igrejas. É isso. E o mundo, sistema dirigido pelo diabo, se opõe contra Deus, se opõe ao Senhor. Eu não posso agora deixar coisas que têm ideologias entrando dentro da minha casa que se opõem a Deus. Aquele filme não tem nada a ver, eu estou assistindo, mas é totalmente contra o Senhor, contra os princípios bíblicos. E isso quem vai pagar a conta sou eu, porque eu sei que está aqui na palavra de Deus. O que é nascido, o que é gerado em Deus, vence o mundo. E esta vitória que vence o mundo é a nossa fé. Quem tem fé na fé? Quem tem tanta fé na sua fé? Eu preciso pedir a Deus fé, e Deus me dá a fé? Sim, mas o que é fé? O que é fé? Além da definição de Hebreus 11:1. A fé, primeiramente falando, é dom de Deus. Então nem todos têm fé, não tem como. Isso é uma falácia se eu ficar falando aqui que todos têm fé, não tem. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala que Jesus veio, morreu por este mundo, lá em João 3,16, mas Deus morreu por aqueles que iriam aceitar também, ele já sabia. Irmãos, embora Deus ame o mundo no que diz respeito aos seres humanos, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que o quê? Mas tenha vida eterna. Este Jesus que morreu, ele morreu para tudo aquilo contra o que se opõe a ele. Os cristãos não devem amar aquilo que leva os seres humanos a organizar-se contra Deus. Irmãos, eu não posso aceitar ideologias que vão fluindo o tempo todo, achando que isso é normal. Não, mas a pessoa tem um bom coração, ela pode ter, mas a ideologia que está por detrás dela não tem nada de bom. Então aquele que vence o mundo, a vitória que vence o mundo é a nossa fé, é dom de Deus, isso não produz. O que muitas vezes eu posso fazer é ler a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aí a minha fé vai sendo acrescida. Caso contrário, isso não vai acontecer. Eu não posso ficar agora apoiando um grupo militando contra o Senhor. Vai sobrar para mim, não tem jeito. Outro versículo que está em 1 João ainda, capítulo 5, no versículo 18 e versículo 19, fala assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge, não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Irmãos, quando a palavra de Deus está dizendo aqui, aquele que nasceu de Deus o protege, o maligno não lhe toca, aqui não está dizendo algo superficial. O maligno não vai tocar na sua vida. Quem tem o Espírito Santo de Deus habitando dentro de si, o diabo não lhe toca. A não ser que eu abrir brechas para ele, ele vai tocar superficialmente. Se eu sou de Deus, se eu não sou, ele entra e faz uma arruaça na minha vida. Mas se eu sou de Deus, eu conquisto vitória sobre o mundo. Eu tenho domínio agora, eu não vou me contaminar com isso. Não preciso, eu tenho o domínio do Espírito Santo. Eu tenho o domínio próprio de Deus. Entende como que hoje nós somos de uma outra cultura, a cultura do céu. E nós estamos sendo influenciados por uma cultura que se opõe contra Deus. Tudo aquilo que nós estamos assistindo, nós estamos ouvindo, critique, julgue, cuidado com isso. Cuidado com aquilo que seu filho assiste, eu tenho falado sempre.
Filhos que aqui estão, obedeça a seus pais, é um mandamento, para que você vá bem sobre a terra. Não adianta nada ser amigo de todo mundo lá fora e desprezar o pai e a mãe dentro de casa, não resolve. Deus não está interessado às vezes a minha amizade lá fora, aquela minha roda de amigos, que eu faço tão bem para eles, dentro de casa eu pareço cão. Isso não traz nada para dentro de casa. Então isso não é ser vitorioso, isso é ser um derrotado. Irmãos, o salário do pecado é a morte. Quantos estão morrendo precocemente? Por que será? Investigue a vida da pessoa. Nossa, morreu tão jovem no pecado. Nossa, morreu por isso e por isso, estava em pecado. Tive um tio que jogou uma comida quente na cara da minha avó. Este homem andou errante como Caim na terra. Andou errante. Até morrer de câncer sozinho, abandonado. Desprezava pai e mãe. Por quê? A cultura que ele estava inserido era de desobedecer pai e mãe. Porque não é 100% de que o jovem, ele tem lá seus 14, 15, 16, 17, 18 anos, ele vai desobedecer pai e mãe. Isso aí não é. A gente fala porque nós ouvimos isso o tempo todo. O jovem, ele é desobediente aos pais. Não. Tem muito jovem que é obediente, sim. Tem muito jovem de Deus, tem muito jovem que conquista a vitória por intermédio da sua fé. E Deus vai abençoando. Deus abençoa vidas assim. Você não perde nada. Amém, irmãos? João, capítulo 3, versículo 19 e 20. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas. Não é diferente. E não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Porque a pessoa que muitas vezes ela está no erro, que a moda agora é erro, não é pecado mais, ela não se aproxima da luz. Ela foge dos irmãos que estão na igreja. Ela foge daquela pessoa, ela foge do pastor, ela foge da pastora, ela foge da mãe que é piedosa, ela foge da avó que é crente. Por quê? Com medo de ser manifestado alguma coisa, dela temer, porque a Bíblia é espelho. Ela vai refletir quem eu sou, a Bíblia. E às vezes eu fico com medo. A Bíblia vai me mostrar quem eu sou. E eu não quero ler. Oxe, peraí, eu vou ter que mudar o meu conceito aqui. Vou ter que mudar. E a paternidade de Deus é algo que nós escolhemos. Deus me amou primeiro, e aí eu decido também, eu tenho um passo de fé em o aceitá-lo como Senhor e Salvador da minha vida, que é Jesus. Irmãos, como que é muito forte isso aqui que nós estamos falando? Tiago 4,4 fala assim, ó, infiéis, adúlteros. A Bíblia chama aquele que tem amizade com o mundo. É muito sério isso. Não há dois senhores, não existe. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Eu quero ser amigo do mundo, do sistema maligno? Amém. Amém não, né? Não amém. Mas aí eu constituo inimigo de Deus. Agora, como que um filho de Deus constitui-se amigo do mundo? Sistema regido por Satanás. Como? Ou nunca houve uma conversão, ou a pessoa apenas convencida. É simples. Deus institui a igreja para nos reunirmos aqui com um propósito. Senão ele não diria lá em Mateus 16 que ele edificaria a minha igreja. Eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja que eu vou estabelecer. Amém, irmãos? Não vai, não tem como. Projetos e mais projetos sendo tramados lá no Planalto para destruir, para ser proibido, Deus te abençoe, para proibir a Bíblia, para proibir. Isso é um sistema maligno, isso é um sistema demoníaco, que muitos aplaudem. É isso que nós devemos ir contra.
Nesse exato momento, há grupos pensando como nós vamos fazer para fechar a igreja de Cristo. E não dá certo. Não dá. Alguns elevando a mais alta filosofia, aquele sim pensava, era contra Deus. Aquele sim tinha uma mente extraordinária, era contra o Senhor. E ninguém vê o fim da pessoa. Ninguém vê o final. Ninguém estuda para ver a história verdadeira da pessoa. E estamos aí ovacionando pessoas que eram contra Deus. Então a gente precisa também fazer essa análise. Onde a família de Deus se reúne, irmãos? Onde a família de Deus se reúne? Com um só propósito. Você aceitou a Cristo, agora você é uma nova criatura, você vem à igreja. Agora nós estamos reunidos aqui com um só propósito, amém? Um só propósito. O amor de Deus se manifesta nessa comunidade, que é uma comunidade vitoriosa. Nós não estamos perdendo para o diabo. Nós não estamos. Por mais que às vezes algumas pessoas já eram dele, e a gente precisa compreender esse tipo de coisa, porque há ovelhas e bodes, há trigo e joio. Então isso aí é natural e sempre vai existir. Mas nós temos algo em comum, a nossa unidade com Cristo. Nós somos filhos de Deus. Então essa vitória que vence o mundo é a nossa fé. Você reconhece a autoridade de Deus? Como que eu reconheço a autoridade de Deus e tenho livre arbítrio? Como que funciona? Depois alguém, por gentileza, pode me explicar? Eu acredito na autoridade soberana de Deus, mas acredito que eu tenho, a minha vontade pode fazer o que eu quiser. Não tem como. Livre arbítrio é contra a soberania de Deus. Se você crê, não tem problema. Dessa forma. Eu tenho livre arbítrio. Nós temos muito isso. Mas quem fala muito em livre arbítrio, é difícil de compreender outras coisas, porque ele não aceita. Irmãos, na verdade, o nosso Deus, ele é soberano, e eu não sou escravo dele. A palavra escravo, em certo sentido aqui, é livre em Cristo. Eu sou livre para as coisas deste mundo. Então a igreja será uma referência para os de fora, porque Deus nos deu a fé. Deus nos deu. Então agora a igreja, ela tem que ser uma referência para os que estão lá fora. O problema é quando o mundo ganha relevância sobre a igreja. Aí é um problema sério. Aquela igreja que quer copiar tudo que está no mundo. Tudo mesmo. E nem palavra tem mais. Aí muda púlpito, muda cadeira, muda tudo. Quando nós estamos dispersos, fica mais fácil ser presa do diabo. Vocês viram já aqueles animais correndo e uma onça, sei lá, um tigre atrás. Quando ele escapa do bando, o que acontece? Ele morre. Ele fica fraco, ele fica frágil. Quando nós estamos em comunhão, é mais fácil de nós crescermos. Irmãos, por que a gente muitas vezes não quer ir à igreja? Porque eu não quero ter comunhão com meus irmãos. Por quê? É tão difícil isso acontecer? A Bíblia diz, lá em Isaías 56:7, que a minha casa será chamada casa de oração. Nós viemos aqui para orar também. A minha casa será chamada casa de oração. E olha mais um versículo forte. Irmãos, quando nós falamos algo, coloque a palavra de Deus. Não fale, eu estou dizendo. Não, porque não é. A palavra de Deus está dizendo. 1 João 2,9. Quem afirma está na luz, mas odeia seu irmão, todos juntos. Quem afirma está na luz, mas odeia o seu irmão, detesta o seu irmão, eu tenho ódio dele, se eu puder, eu mato ele. Continua nas trevas. Continua nas trevas. Entende como que é mais forte o negócio? Reconhecemos que amamos a Deus quando nós amamos os nossos irmãos. É simples, muito simples. Nós fortalecemos a nossa fé através dos irmãos,
Quantas pessoas às vezes mandam uma mensagem para você, um versículo para você, um vídeo para você que fortalece a tua fé. Isso é bom. Nós nos fortalecemos. Nós não estamos alheios à igreja. A igreja é uma comunidade que se ama e tem uma vida vitoriosa, vencendo o mundo. A Michelle vai colocar uma frase aí. Satanás, irmãos, presta atenção nessa frase. Satanás odeia a comunhão cristã. O seu alvo é manter os cristãos separados. Esse é o alvo do diabo. Então vamos cuidar com isso, sabe? Às vezes dá para eu ir à igreja? Vamos. Agora eu não vou ficar em casa. Eu sei que às vezes está gostoso, né? Vou assistir uma Netflix, vou assistir um streaming lá, mas está tão bom, mas eu preciso estar em comunhão com meus irmãos. Eu necessito. Eu, particularmente falando, se eu não estou em comunhão, eu não consigo viver uma vida cristã saudável. Eu, particularmente. Então, Satanás odeia a comunhão cristã. Seu alvo é manter os cristãos separados. É isso que ele quer. Então, vigie. Ore a Deus. Senhor, me dê sabedoria. Ser vitorioso no mundo que já é do diabo. Isso é uma das maiores conquistas. Já pensou, você é vitorioso no mundo onde Satanás rege? Onde Satanás direciona todas as coisas? Você ser vitorioso, isso é bênção. E o que é a fé, irmãos? O que é a fé? Hebreus, uma definição de fé. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, que se não veem. A fé, amanhã, você não tem R$1 no bolso, e você ora ao Senhor acreditando que vai acontecer alguma coisa. Isso é fé. Então a fé é a certeza das coisas que se esperam. Irmãos, nós precisamos dar um passo de fé. Nós precisamos ser mais ousados. Sabe, entrar com mais ousadia ao Santo dos Santos. Não ser tímidos diante do Senhor, não. E aceitar algumas coisas. Não, Senhor, isso aqui eu não aceito. O Senhor prometeu que o justo não passaria por necessidade. Não, o justo não. Então, Senhor, por favor, me ajude. E Deus abençoando, irmãos. Em todas as áreas. O meu trabalho está fraco. Ore. Nossa, não apareceu ninguém no meu trabalho. Ore. Se nós não orarmos, nada acontece. A fé verdadeira tem como base o próprio Deus, que é Criador, único e verdadeiro, e em tudo que Ele disse nas Escrituras Sagradas. Irmãos, a fé não é cega, a fé é entendimento. Não é assim, eu acredito e pronto. Não, eu acredito porque eu conheço. Eu acredito porque eu sei que está na palavra. A fé, eu acredito porque eu tenho uma base na compreensão divina e não humana. Tem um livro que vai aparecer aí, do John Stott. Ele era o que faleceu, o pastor anglicano. Chama Crer é Também Pensar. É um livreto, 90 páginas, se eu não falho a memória. Um excelente livro. Porque hoje as pessoas só querem, elas entram na igreja, elas não querem saber que está na palavra. Mas isso aí não está legal, não está batendo. É lógico, não estuda. E hoje, irmãos, tem muita gente se aproveitando disso. A nossa fé não pode ser cega. Eu preciso ter sabedoria para entender. Poxa vida, isso aqui não é de Deus, isso aqui eu estou fora. Olha aqui, crer é também pensar. Então agora eu estou adorando a Jesus com entendimento. Eu louvo uma canção com entendimento. Eu venho à igreja, eu estou entendendo o que está sendo falado. Por isso que nós procuramos passar também para que uma criança entenda. Aquilo que é falado aqui, não adianta ficar usando de palavras difíceis para demonstrar algo que eu entenda, que eu, senão sou um pedante, né, que eu falo coisas que ninguém vai entender. Para quê? O evangelho é simples. O evangelho é muito simples. Não preciso ficar falando palavras difíceis aqui. Não há necessidade. A palavra de Deus, ela deve alcançar até os pequeninos. Cauã, está me entendendo, Cauã? Olha, que susto. Se você falar assim não, agora lascou. Está me entendendo, tá vendo? O Cauã tem 12, né?
Aí, ó, o Emanuel também está entendendo. É essa pregação. Desde um doutor até uma criança entenda. A pregação do Evangelho deve ser essa. Eu não posso dificultar. Crer é mais do que saber. É ter simpatia ou aceitar racionalmente que Deus existe. Ter fé, por exemplo, em Cristo, implica em confiar. Olha só, a fé em Cristo, eu confio nesse Cristo. Eu dependo desse Cristo. Eu aceito, eu me envolvo, eu me entrego, eu descanso em Deus. Um exemplo, hoje à noite eu vou orar. Vou aqui na igreja, eu oro. Coloco o meu problema diante do Senhor. Está aqui, Senhor. Esse problema. Um exemplo, eu não converso com o irmão, eu não converso com a irmã, eu vou pedir perdão. Então esse problema que eu coloco diante do Senhor, que eu vou descansar em Deus, eu descanso verdadeiramente? Eu vou descansar em Deus, depois que eu coloco tudo aquilo que tem que colocar diante do Senhor, eu descanso nele, eu dependo dele. Entende? Crer em Jesus significa confiar que ele é o Senhor, o suficiente para me ajudar. A Bíblia é suficiente. Cristo é suficiente. Amém, irmãos? Amém. O cristão, aquele que está em Cristo, ele não precisa de ajudantes ou crenças auxiliares. Não. Cristão não precisa ler horóscopo. Irmãos, mas a palavra de Deus não fala para nós, cristãos, lermos horóscopo. Ah, eu sou de Escorpião, sou ruim, hein? Ó, aquele lá de Sagitário, toma cuidado, ele é de Peixes. Ele é de Tubarão, aquele é lá de Baleia. Meu, a Bíblia está ficando para trás. Crenças que outrora faziam sentido na minha vida, eu estou trazendo. Entende? Se você não é cristão, não tem problema, tá? Se você segue, não tem problema. Estou falando para aquele que é cristão, original. Está lá crendo em horóscopo. Ô Jeová, marreta santa, toma jeito. John Piper fala assim, ó. Orar com fé não significa que tudo o que pedimos acontecerá. Olha só. Significa que confiamos que Deus nos escutará e ajudará da melhor forma. Às vezes você está no hospital, né, Tony? Agora nós conversamos aquele dia com a Amanda. Deus vai fazendo algo, fazendo alguma coisa para que os médicos o atendam rápido, a enfermagem ajude, todas as áreas, tudo vai trabalhando a favor da pessoa. É isso que é confiar em Deus. De alguma forma Deus está trabalhando. Você está aqui fazendo a obra de Deus, ouvindo a palavra do Senhor, e a moto lá fora fazendo barulho, mas todas as coisas Deus está cuidando de nós. Nesse momento, Deus está cuidando da nossa casa, Deus está cuidando da nossa família, dos nossos filhos, porque nós oramos. E no momento certo, Deus vai ajudar da melhor forma. É isso, a fé é isso. Nem no momento que não acontece. Nós oramos por cura, por exemplo. De repente a pessoa morre. E aí? Faltou fé? Não, são os planos de Deus. E o objetivo central da fé em Cristo é a salvação. Primeira coisa, salvação em Cristo. Não adianta a pessoa querer cura. Por isso que aqui não é lotado, né? E também, graças a Deus, são pessoas que estão aqui há muito tempo. Não é uma rodoviária. Porque vem muitas pessoas atrás de bênção só. Esse não é o objetivo. O objetivo é a salvação. É salvar a alma da pessoa. Esse é o objetivo primário. Deus deseja alcançar a vida dos teus parentes. Deus deseja alcançar a vida daqueles que você tem orado. E Deus faz isso. Mas ore. Ore pelos perdidos. É que chega um momento na nossa vida cristã que nós vamos ficando tão mais tranquilos que nós esquecemos dos perdidos, que precisam do Evangelho. Sexta-feira de manhã, aqui na casa da igreja, eram umas 11 horas da manhã, um rapaz bateu palmas, era um morador de rua não, que pega reciclagem. Estava ele, não estava bêbado nada,
um rapaz de uns 30 e pouco, uma criancinha e a sua esposa, empurrando o carrinho de papelão lá, da reciclagem. Ele falou assim, o senhor tem alguma coisa para eu comer? Aí eu falei, olha, eu não tenho, a moça da cesta não está aqui, eu não sei. Falei, mas eu vou ver. Aí tinha 1 litro de leite e tinha uma bolacha recheada, dá para comer na hora. Ele estava com fome. Ele falou assim, eu comi apenas uma cebola que eu achei no lixo. E minha filha não comeu nada, porque ela não come cebola. Eu percebi pelo cheiro dele, da cebola. Aí eu falei assim, olha, volta depois que eu vou te dar mais coisas. Porque você percebe que a pessoa ela está realmente precisando. E batalha, trabalha. Contou um pouco da sua história, que a maioria, irmãos, estavam na igreja. A maioria. Então essas coisas, aí eu até comentei com ele sobre essa questão da salvação. Porque não é somente a cura física, não é somente o libertar de um vício, não é só isso. A nossa esperança não se limita nessa vida, não. Quando eu morrer, aí sim eu vou estar vivendo da mesma forma. Só que diferente, vivendo com Cristo. Ressurgir com Cristo agora. Quando você morre, a nossa esperança ainda continua com Cristo. Agora não preciso mais de esperança, agora eu já estou com Ele. Então, irmãos, se a minha esperança se limitar apenas a essa vidinha aqui, eu preciso rever muita coisa no meu coração. Viva pela fé. Viva pela fé. Olha só o que diz Josemar Bessa numa das frases dele. O maná, isso aqui é viver por fé. O maná, recolhido num dia, estragava quando o outro dia chegava. Você tem que esperar em Deus novamente todos os dias. Amém? Amanhã, espere em Deus. Assim como você espera hoje. Terça-feira, espere em Deus. Quarta e assim por diante. Porque o maná, o povo do deserto de Israel, recebia o maná, não podia guardar a comida. Por quê? Porque eles tinham que acreditar na provisão de Deus para o outro dia. Então, está faltando alimento? Ore. Porque, irmãos, muitas vezes nós guardamos tantas coisas, e essas coisas acabam estragando e nós não doamos. Então, irmãos, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Entende? Para chegar nisso, a gente tem que explicar o que é fé. A gente tem que compreender o que é fé. Isso é fé. Isso é acreditar que Deus, todos os dias, está me abençoando, está suprindo as minhas necessidades. Deus nos convida a crer nele todos os dias. Crer é uma questão de escolha. A crença. A vida é feita de escolhas. Eu devo confiar em Deus e acreditar nas promessas que Ele fez. Eu devo acreditar nisso tudo. Mas como tudo na vida, a fé também exige uma decisão da minha parte. Um passo que vai comprometer a minha vida por completo. Eu quero me comprometer com Jesus. Eu quero me comprometer com Ele. Viver pela fé. Não é olhando naquilo que está aqui, ó. Não é observando o que o mundo tem oferecido. Isso não adianta. Porque eu já vi muitos casos assim. A pessoa está no nível máximo financeiramente. Do nada, acaba. Então a nossa confiança deve estar em Cristo. A nossa confiança, independente da nossa situação financeira, independente da minha família, independente de qualquer coisa, deve estar em Deus. Porque a minha vitória vai chegar contra o mundo por minha fé em Cristo. Amém? Se você crê que você vai vencer o sistema do diabo, o diabo não é amigo de ninguém, ele deseja derrubar a tua casa, ele deseja acabar com a sua vida, ele deseja destruir tudo aquilo que você tem, o diabo deseja. É bíblico. E a Bíblia, irmãos, nós compreendemos por fé. Não adianta as pessoas, como eu já falei várias vezes, as pessoas dizerem o seguinte: eu gostaria de ter a fé que você tem. Não, ele não tem porque ele é um orgulhoso muitas vezes, ele não acredita. Porque fé é dom de Deus. Eu desejo que você seja vitorioso. O meu desejo, e eu creio piamente que é o desejo do Senhor, de nós sermos vitoriosos aqui nessa terra.
de você ter uma vida abençoada, independente das circunstâncias, independente de problemas. Todos nós temos. Mas Deus, se você tem Deus, você tem tudo. Se você está no barco com Cristo, tudo vai bem. Amém. Houve milagres no dia de hoje aqui. O Espírito Santo de Deus operou. Eu tenho certeza que o que foi pregado aqui ficou impregnado no seu coração. Agora você tem a decisão de escolher. Seja bênção, seja luz, onde quer que você esteja. Oremos, louvado seja o nome santo e poderoso do Senhor. Santíssimo Deus, te louvamos, te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos suprido com a sua palavra, suprido com todas as necessidades, Senhor Deus, que é assim que tu acha que nós merecemos, ó Pai. Muito obrigado pela essa palavra que foi dita, Senhor Deus, que ela esteja impregnada, como foi mencionado, em cada coração, e que nós possamos levar para os nossos lares, que os nossos lares possam ser abençoados, que possamos, ó Pai Santo, cumprir, e é verdade aquilo que está escrito na palavra de Deus: ser salvo tu e tua casa, que na tua casa haja bênção, que na tua casa haja milagre, que tu seja uma bênção, que da tua boca saia a palavra de vida, que saia a palavra que edifique, que tu dê exemplos, que teus filhos sejam obedientes, que tu tenha o coração quebrantado, que tu venha pedir perdão, que tu venha perdoar, que tu seja, Senhor Deus, sal nesse mundo de trevas, ó Senhor. Apesar que o mundo jaz do maligno, mas maior é o Deus que nós acreditamos, Senhor Deus, que pode todas as coisas. E o diabo, como o pastor mencionou aqui, a porta do diabo não prevalecerá sobre a igreja, Senhor. E tu é a igreja do Senhor. Seja tu uma igreja na tua casa, que teu lar seja abençoado e que todos os teus sejam abençoados, para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Jailson. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu desejo vê-lo novamente semana que vem, ou na célula, né, se você puder vir. Mas domingão nós estamos aqui, às 19 horas. Amém? Levante suas mãos aos céus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. E com o amor do Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, vá em paz e até quarta-feira, em nome de Jesus.